Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de outubro. Ibovespa apresentou queda de 3,44%, vindo a perder aqui a mínima desse fundo anterior, abaixo dessa região que eu considero já uma região importante. Essa região aqui em torno dos 52.700, teria outra na faixa dos 52.200, já foi testada no pregão de hoje, e abaixo disso uma região um pouco mais para 51.200. Seriam os principais suportes nesse momento para o Ibovespa. Lembrando que esse suporte aqui, nessa região de 52.700, continua a 52.480, continua sendo válido até o fechamento desta semana. De maneira geral, temos um cenário negativo, que eu já vinha mostrando aqui um viés de baixa, apesar de bastante gap para um lado e para o outro. Temos um viés de baixa nesse momento, onde o cenário está mais para buscar operações na ponta vendedora de swing trade e na ponta compradora um ou outro ativo ainda para swing trade, mas um pouco mais a maioria para compra de day trade, com a possibilidade de repique de alta aí nos próximos pregões, um cenário um pouco mais esticado, podendo esticar um pouco mais ainda para baixo, mas tendo uma chance de apresentar algum repique de alta nos próximos pregões. Olhando aqui para PETR4, a Petro fechou em queda de 6,92%, com candle de indefinição, gap aqui. Temos três gaps aqui, 1, 2, 3 gaps, podendo ser um gap de exaustão dessa queda mais acentuada. O fato é que, mesmo que seja um gap de exaustão, que normalmente é confirmado que é um gap de exaustão se ele é fechado uma ou duas sessões após o candle que gerou o gap, ou seja, testar ali a resistência agora em R$ 17,87, mas mesmo que isso venha a acontecer, no máximo que eu ficaria ali mais voltado a fazer seria operações na ponta compradora de day trade. Então, nesse sentido, a Petro aqui gerou um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, um último movimento de baixa. Se eu jogar no gráfico de 10, 15 minutos aqui, vejo um topo aqui nesse ponto. Então seria interessante o que? Um day trade na Petro, algo semelhante a rompe os 16,85, gera alguma sinalização de retorno, alguma tentativa de queda mais fraca, que usa essa região de 16,85 como suporte, enfim, tenta pegar fundo ascendente acima dos 16,85, através de um gráfico de 10 minutos. E para a ponta vendedora, que ela ficou um pouco mais alinhada para buscar venda, da mesma forma que eu comentei no Ibovespa, após alguma correção, seja no tempo ou no preço desse movimento de queda, para buscar venda de swing trade. Vale 5 CC ativo, fechou o pregão hoje com alta de 1,05%. Essa é uma das ações que poderia buscar uma compra de swing trade de fundo ascendente, possibilidade de fundo ascendente. O lado negativo dessa ação é o cenário gráfico de maior periodicidade, ou seja, a tendência de baixa, tem um teto importante ali na faixa dos 20, vou arredondar para R$ 24. Então, é um ativo que daria para buscar essa compra de swing trade, trabalhando com stop mais curto, tentando pegar, por exemplo, aqui algo pelo G60, já daria para ter feito até no pregão de hoje, dentro do que ela fez no pregão de hoje. Abriu lá perdendo a mínima do pregão anterior, bateu no gap, ou seja, funcionou como suporte e veio a superar a máxima do pregão anterior. Enfim, alguns sinais positivos que poderia gerar compra primeiramente na faixa dos R$ 23. E agora fica um pouco mais ali para buscar uma compra até pelo G60 de fundo ascendente, podendo trabalhar com stop abaixo aqui dos R$ 23, colocando stop ali em torno de R$ 22,96, por exemplo, que ficaria até abaixo do topo aqui anterior no G60. Então essa seria a alternativa de compra de swing trade aí na Vale, a partir do próximo pregão. Como eu disse, um pouco mais arriscada, porque o cenário de prazo maior não apoia muito, ou seja, dificulta um pouco mais a operação e tem resistência muito próxima, mas enfim, é uma operação que daria para ser feita e monitorando de perto aí o desenrolar desta operação. Próximo ativo a gente comentar aqui, agora falando o que poderia, além da Vale, né? MPLU3 seria o limite ali amanhã, buscar uma compra se superar os 32,58, enfim, uma compra de fundo ascendente depois desse forte movimento de alta, movimento de baixa. A tentativa seria pegar um fundo ascendente nesse papel, na expectativa que pelo menos se aproximasse ali da região dos 39,21 ou mesmo do topo lá mais alto, perto dos R$ 35.
Então seriam 2 pontos para se avaliar a continuidade da operação caso ganhasse força lá para cima. Então é outro que daria para buscar a compra de swing trade. As demais ficariam um pouco mais para day trade, aí falando aqui em Tube 4, algo no mesmo sentido da Petro que eu acabei de mencionar, indo aqui para a gente olha aí Tube 4, caiu 5,02%, já vem de um movimento de baixa, está batendo aqui, se aproximando do nível de suporte, mais para os R$ 33 até os R$ 32,85. Se olharmos para o gráfico de menor periodicidade, o day trade para mim seria efetuado mais se ela conseguir gerar fundo ascendente acima dos R$ 34. E se abrir caindo, pode-se trabalhar mais na ponta vendedora, com topos descendentes abaixo aqui, preferencialmente abaixo dos 33,55. Ponta vendedora também de day trade, já que a ação já fez um bom movimento para baixo. E a outra ação, nesse mesmo formato, BVMF3, um pouco mais esticada para baixo, perdeu até o fundo anterior, fechou abaixo do fundo anterior. Então essa aqui teria que ter uma cautela um pouco maior, e nesse caso de ter uma cautela um pouco maior, seria essa ação voltar para gerar fundo ascendente acima já dos R$ 10,90. Ideal acima já dos R$ 10,90, ou seja, ganhar força, sair dessa enrolação aqui, dessa lateralização, que está mais para possível queda, ou seja, ela ganhar força aqui, mostrar força no movimento de alta no G10 ou no G15, e a partir disso fundo ascendente, preferencialmente acima dos R$ 10,90 seria interessante na BVMF3, visto um cenário mais esticado para baixo. E ainda olhando agora para o outro lado, para a ponta vendedora, dentro do que eu disse, para utilizar a operação de estratégia de correção, ficou difícil dentro desses gaps que aconteceram aí para baixo, já gerou um movimento de baixo, então fica mais para operação de rompimento, ou seja, teria que arriscar no BVMF3 a perda dessa mínima, com stop aqui acima dessa máxima, aí o objetivo ficaria o tamanho, representaria o tamanho do stop, ou seja, projetaria o tamanho do stop a partir do preço de venda. A LAME 4 nesse mesmo sentido, perda de suporte. Então veio aqui, montou topo duplo ao perder essa mínima, não fechou abaixo, mas hoje fecha abaixo não só desse fundo como também desse fundo anterior. E aí seria da mesma situação, perda da mínima de hoje 13,11, com stop ali em 13,67, acima da máxima de hoje. E projetaria o risco da operação, o tamanho do stop para baixo do preço de venda. BRSR6, também outro ativo que perdeu um nível de suporte. Vinha com dificuldade aqui para movimentar para cima, para se sustentar acima dos R$ 15, ganhou muita força para baixo. Da mesma forma, seria algo nesse sentido. Venda aqui na perda da mínima, que foi 12,94, ou seja, 12,93, com stop em 13,96. São operações de rompimento de suporte através de candle de força. Ecor 3, também esse ativo está em tendência de baixa, pregão de hoje muito forte para baixo, 7,11% de queda, fechou aí abaixo de dois fundos, fundo em 11,38 e fundo em 11,41. Então, da mesma forma, perda de 11,10 com stop em 11,73. E HRTP3 perdeu toda uma tentativa de retomada de tendência de alta, respeitando aqui essa resistência, 3 fortes candles para baixo. E aí, da mesma forma, perda dessa mínima com stop aqui em cima dessa máxima, para quem usa, para os investidores que usam esse tipo de estratégia de rompimento de suporte. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.